Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Heloísa Lacerda era conhecida por muitos nomes no mundo do jornalismo investigativo. Persistente, destemida, às vezes até teimosa. Mas o que a definia de fato era o fascínio pelo inexplicável. Enquanto seus colegas se limitavam a manchetes fáceis ou denúncias cotidianas, Heloísa mergulhava fundo nos casos mais obscuros e intricados, aqueles que todos preferiam evitar. Não era apenas sobre descobrir a verdade, era sobre entendê-la. E mais importante, era sobre confrontá-la. E numa tarde comum, enquanto organizava seus arquivos em sua pequena redação, o envelope pardo foi deixado anonimamente sobre sua mesa. O envelope não trazia endereço, selo ou identificação. Apenas seu nome, rabiscado com pressa em letras desleixadas. Heloísa olhou ao redor, mas ninguém parecia notar o objeto, como se ele simplesmente tivesse surgido ali. Seu instinto de repórter despertou de imediato. Ela abriu o envelope e de dentro deslizou uma única fotografia. Era uma imagem desbotada pelo tempo, mostrando uma mulher em pé diante de uma árvore seca. A figura na foto era clara, mas o cenário ao redor parecia embaçado, como se a câmera tivesse se recusado a focar no ambiente. No verso da foto havia uma mensagem escrita à mão: procure-a. Por um momento, Heloísa ficou imóvel, encarando aquelas duas palavras. Algo na simplicidade da mensagem a inquietava profundamente. Havia algo em seus olhos treinados que reconhecia a mulher da foto, mesmo sem nunca tê-la visto. Determinada a entender o que significava aquela pista, começou sua pesquisa. Em algumas horas, Heloísa descobriu que a mulher na foto era Clara Viana, uma jovem que havia desaparecido há 20 anos. O desaparecimento era um mistério não resolvido em São Clemente, um pequeno vilarejo isolado entre colinas e florestas densas. As circunstâncias em torno do caso eram tão vagas quanto perturbadoras. Clara era descrita como uma pessoa reservada, mas nada em sua vida apontava para algo fora do comum, até o dia em que sumiu sem deixar rastros. Ao investigar mais profundamente, Heloísa descobriu que Clara parecia ter deixado uma série de registros nos meses antes de desaparecer. Diário, gravações, bilhetes, fragmentos que indicavam uma obsessão crescente com uma árvore específica, a mesma árvore da fotografia. A ligação com o caso foi instantânea, mas o que selou sua decisão de viajar até São Clemente foi algo muito mais íntimo e doloroso. Heloísa também tinha um mistério não resolvido em sua vida: o desaparecimento de sua irmã mais nova, Helena, quando eram adolescentes. Apesar das investigações incansáveis, nenhum sinal de Helena jamais foi encontrado, deixando um vazio que consumia Heloísa até os dias de hoje. Embora São Clemente fosse apenas um vilarejo remoto, para Heloísa parecia que o caso de Clara poderia ser a peça de um quebra-cabeça maior. Havia algo naquela fotografia, naquela mensagem, que parecia falar diretamente a ela. Algo além do jornalismo. Algo pessoal. Naquela noite, ela arrumou uma mala pequena, carregou sua câmera, cadernos e gravadores e se preparou para a viagem. Enquanto revia a foto de Clara pela última vez antes de partir, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Parecia que a mulher na imagem estava olhando diretamente para ela agora, quase com um pedido silencioso. Heloísa suspirou profundamente e apagou as luzes. Havia algo em São Clemente esperando por ela. Ela só não sabia se estava pronta para descobrir o que era. Heloísa chegou a São Clemente ao cair da tarde. A vila parecia suspensa no tempo, um lugar esquecido entre colinas sinuosas e florestas densas. As ruas de paralelepípedo estavam quase vazias, e as poucas pessoas que vagavam pelas calçadas pareciam evitar cruzar olhares com a forasteira. As casas, muitas delas de arquitetura colonial, tinham fachadas desbotadas e telhados inclinados, como se estivessem inclinando-se sob o peso dos anos e dos segredos que guardavam. Assim que desceu do ônibus, Heloísa sentiu o ar carregado, quase opressivo. Não era apenas o silêncio ou a falta de movimento. Havia algo na atmosfera de São Clemente que parecia observá-la, como se o próprio vilarejo resistisse à sua presença. Ela caminhou em direção à única hospedaria da vila. Um pequeno prédio de 2 andares com uma placa quase legível que dizia Pensão da Colina. A proprietária, Dona Lúcia, era uma idosa de olhos vivos, mas com uma expressão que carregava as marcas de uma vida dura. Assim que Heloísa mencionou o nome Clara Viana, o rosto de Dona Lúcia se fechou.
Por que veio aqui, minha filha? Perguntou, quase em um sussurro enquanto servia uma xícara de café morno. Ninguém mexe com o que não entende. Heloísa, acostumada à desconfiança, insistiu. Explicou que era jornalista e que estava investigando o desaparecimento de Clara. Foi só depois de muita relutância que Dona Lúcia finalmente começou a falar, mas suas palavras vieram acompanhadas de um tom sombrio. Clara era uma moça boa, mas nos meses antes de desaparecer, algo mudou nela. Ela falava de vozes, de coisas que ninguém mais via. Parecia outra pessoa, como se tivesse trazido algo do outro lado. Dona Lúcia fez uma pausa, olhando para fora da janela, como se esperasse que algo ou alguém estivesse ouvindo. Não vá até a casa Viana, ela guarda o que devora. Heloísa sentiu um calafrio, mas não era do tipo que fugia de advertências vagas. A casa Viana, pelo que descobrira, era uma antiga mansão no alto de uma colina, onde Clara morava antes de desaparecer. Isolada e cercada por rumores, o lugar era evitado por todos no vilarejo. Para Heloísa, isso era apenas um convite irresistível. No dia seguinte, Heloísa partiu em direção à colina. A caminhada foi longa e exaustiva, e à medida que subia, a vila desaparecia sob uma neblina fina, tornando o mundo abaixo dela indistinto. Quando finalmente avistou a casa, sentiu um aperto no peito. A casa Viana era uma estrutura imponente, mas decadente. As janelas estavam quebradas, as paredes manchadas pelo tempo, e a porta principal de madeira maciça estava apenas encostada. Heloísa hesitou por um momento antes de empurrá-la. O interior era ainda mais sombrio. O chão de madeira rangia sob seus passos, e o cheiro de mofo, misturado com algo metálico, enchia o ar. As paredes estavam cobertas de marcas, como arranhões ou inscrições apagadas pelo tempo. No canto de uma sala, Heloísa encontrou um velho diário. O nome na capa, quase apagado, dizia Clara Viana. Sentada no chão frio, Heloísa abriu o diário com cuidado. As primeiras páginas eram normais, registros banais do dia a dia. Mas conforme virava as páginas, a escrita de Clara tornava-se errática, quase frenética. Ela falava de sonhos com uma árvore seca, sempre a mesma, cercada por figuras que sussurravam segredos que Clara não conseguia entender. Ela mencionava a sensação de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Naquela noite, Heloísa decidiu dormir na casa. Estava escuro e descer a colina seria perigoso. Ela montou um pequeno espaço na sala principal, mas o sono não veio facilmente. Durante a madrugada, foi acordada por um som vindo do andar de cima. Passos suaves, mas inconfundíveis. Ela subiu as escadas devagar, segurando uma pequena lanterna. O corredor estava vazio, mas marcas de sapatos podiam ser vistas no chão empoeirado, levando a uma porta trancada no final do corredor. Heloísa tentou abri-la, mas a maçaneta não cedia. Enquanto descia as escadas, sentiu como se estivesse sendo observada. Voltou para o espaço onde havia deixado suas coisas, mas encontrou o diário aberto em uma página que não lembrava ter lido. Havia apenas uma frase, escrita com uma letra que parecia diferente da de Clara. Nem tudo o que está morto descansa. Heloísa fechou o diário com força. Pela primeira vez, sentiu um calafrio que não conseguia ignorar. Algo na casa Viana estava esperando por ela. E ela sabia que não poderia partir sem descobrir o que era. Heloísa sabia que para entender o que estava acontecendo, precisaria se aproximar dos moradores de São Clemente. Mas o vilarejo parecia cercado por uma barreira de silêncio. Quando mencionava o nome de Clara ou a misteriosa árvore seca, rostos se fechavam e respostas evasivas se acumulavam. Foi apenas em sua terceira tentativa que encontrou um homem disposto a falar. Seu nome era Vicente, um agricultor de meia-idade, que parecia desconfiado, mas não hostil. A senhora veio por conta daquela história da Clara? Perguntou, coçando o queixo com as mãos calejadas. Heloísa assentiu, observando cada nuance de sua expressão. Não sei por que quer mexer nisso. Tem coisas que é melhor deixar quietas, mas já que insiste, vou contar o que sei. Ele fez uma pausa, como se ponderasse se deveria continuar. A árvore, nós a chamamos de Árvore dos Lamentos. Está lá há gerações, sempre seca, sempre igual. Dizem que quem escuta as vozes dela nunca mais volta a ser o mesmo. Vicente explicou que, segundo as lendas, a árvore escolhia pessoas, e elas desapareciam. Não havia padrão, jovens, idosos, homens, mulheres, todos eram suscetíveis, desde que se aproximassem demais ou permitissem que as vozes os convencessem. Ele falou sobre sombras que se moviam ao redor da árvore e sussurros que imitavam vozes familiares. A Clara, ela ficou diferente depois que começou a ir lá. Ficava dizendo que precisava encontrar algo, que as vozes a estavam guiando,
mas ninguém entendia o que ela queria dizer. E depois ela sumiu. Outros moradores, quando pressionados, soltavam fragmentos de histórias que se alinhavam com os relatos de Vicente. Algumas pessoas mencionaram ter visto figuras escuras entre os galhos da árvore. Outras disseram que Clara parecia ser atraída por algo, como uma mariposa pela luz. De volta à casa Viana, Heloísa decidiu retomar sua leitura do diário. As páginas seguintes traziam uma Clara cada vez mais perturbada. As descrições eram caóticas, os pensamentos saltavam de uma ideia para outra, mas o foco era claro: a árvore. Eles dizem que há algo que preciso ver, algo que só eu posso encontrar. Heloísa murmurou ao ler uma das passagens, sentindo um calafrio. As palavras de Clara tornavam-se cada vez mais enigmáticas, mencionando figuras de contornos indistintos que pareciam segui-la, sempre à distância. Clara falava das noites em que acordava com uma compulsão irresistível de voltar à árvore, como se estivesse sendo chamada. Mais adiante, Clara escreveu sobre um encontro perturbador. Houve um momento na terceira noite em que a árvore me mostrou algo que parecia impossível de compreender. Eles disseram que se eu quisesse respostas, precisaria ir mais fundo do que jamais fui. Conforme os dias se passavam, Heloísa começou a perceber mudanças sutis, mas inegáveis. O ceticismo que sempre a definira começou a vacilar. À noite sonhava com a árvore, mas, nos sonhos, não estava seca. Era exuberante, com galhos que pareciam se mover por conta própria. Havia figuras entre os galhos, sombras indistintas que a observavam. Sempre a observavam. Uma noite, acordou com a sensação de que algo estava no quarto. O diário, que deixara fechado ao lado de sua mala, estava agora aberto no centro do quarto. Uma única frase, em letras que pareciam tremular na página, estava escrita. O vento que entrava pelas janelas parecia sussurrar o mesmo. Heloísa fechou o diário com as mãos trêmulas. As perguntas que tinha sobre Clara agora começavam a se entrelaçar com as suas próprias dúvidas. O que havia sob aquelas raízes? E por que sentia que a resposta estava cada vez mais próxima, e ao mesmo tempo longe demais para ser alcançada sem risco? Heloísa não conseguiu ignorar o chamado da árvore por muito mais tempo. Naquela madrugada, quando os primeiros raios de luz ainda estavam longe de nascer, ela se levantou, determinada a ir até a árvore dos lamentos. Algo dentro dela pulsava com urgência, como se cada segundo de atraso fosse um risco que ela não podia correr. A floresta parecia mais densa e viva àquela hora. Cada galho se projetava como braços em sua direção, e o vento carregava sussurros que não podiam ser apenas folhas se movendo. Heloísa segurava sua lanterna com força, iluminando o caminho que serpenteava pela vegetação. A cada passo, o ar parecia mais pesado, quase sufocante, como se ela estivesse sendo empurrada para longe. Os sons da floresta estavam distorcidos, estalos que pareciam vozes, farfalhares que lembravam passos. De vez em quando, Heloísa tinha a nítida sensação de que algo ou alguém a seguia. Mas quando se virava, só encontrava a escuridão. Ela continuava, impulsionada por uma força que não sabia explicar, até que a árvore surgiu diante dela. A árvore dos lamentos era maior do que ela imaginava. Seus galhos longos e retorcidos pareciam tocar o céu, embora nenhuma folha cobrisse. A casca era marcada por sulcos profundos, como se algo tivesse arranhado a madeira por séculos. No chão ao redor, o solo parecia mais escuro, como se tivesse absorvido algo que não pertencia àquele lugar. Heloísa se aproximou com hesitação, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio ao redor era total, e a ausência de sons naturais só reforçava o peso do momento. Ela percebeu que o chão próximo à base da árvore parecia mexido, como se algo tivesse sido enterrado ali recentemente. Sem hesitar, Heloísa começou a cavar com as mãos. A terra era úmida e estranhamente fria, mesmo com o calor da noite. A cada punhado que retirava, o coração dela acelerava, como se soubesse que algo significativo estava prestes a ser revelado. Depois de alguns minutos, seus dedos tocaram algo duro. Heloísa limpou a terra ao redor e revelou uma pequena caixa de madeira, selada com uma trava enferrujada. A superfície da caixa estava gravada com símbolos que ela não reconhecia, mas que lembravam as inscrições nas paredes da casa Viana. Com esforço, ela abriu a caixa. Dentro encontrou 3 objetos que congelaram o ar ao seu redor. Um bracelete. Heloísa o reconheceu imediatamente. Era o mesmo que Clara usava na foto que tinha recebido no envelope. A joia parecia estar intacta, apesar do tempo. Fotografias antigas. Heloísa retirou um pequeno maço de fotografias.
As imagens mostravam Clara sempre diante da árvore, mas com algo mais. No fundo de cada foto, figuras sombrias e indistintas pareciam observá-la. As sombras tinham contornos quase humanos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade anormal, como se fossem feitos de puro vazio. Uma fita cassete. A fita, marcada apenas com um X vermelho, estava desgastada, mas ainda funcional. Heloísa sabia que precisava escutá-la, mesmo temendo o que encontraria. Ao fechar a caixa, uma rajada de vento cortou o ar, fazendo os galhos da árvore rangerem como um lamento profundo. Heloísa olhou ao redor, sentindo novamente que não estava sozinha. Apertando a caixa contra o peito, ela começou a recuar, sua mente tentando processar o significado dos objetos. Algo dizia a ela que aquilo era apenas o início, e que as respostas que procurava seriam muito mais perturbadoras do que imaginava. Na mansão, Heloísa sentia o peso dos objetos que carregava em suas mãos. A pequena caixa de madeira parecia pulsar com uma energia própria, quase como se resistisse ao toque. Enquanto subia os degraus que rangiam sob seus pés, ela sabia que precisava entender o que aqueles itens revelavam. A resposta, ou parte dela, estava na fita cassete. Heloísa encontrou um antigo gravador empoeirado na sala principal da casa Viana, escondido entre móveis desgastados. Apesar de sua aparência frágil, o dispositivo ainda parecia funcional. Com mãos trêmulas, ela inseriu a fita e pressionou o botão de play. O som inicial foi um chiado irregular, seguido por uma respiração entrecortada. A voz que emergiu era de Clara. Inicialmente ela parecia hesitante, mas conforme a gravação avançava, suas palavras ganhavam um tom de urgência. As vozes, elas não param. No começo eram sussurros, palavras familiares, vozes de quem eu amava. Elas me chamavam, diziam que eu deveria ir até a árvore, que havia algo lá para mim. Algo que só eu poderia entender. O chiado aumentou, mas Clara continuou, sua voz agora tremendo. Eu vi coisas. Coisas que não deveria ter visto. A árvore mostrou. Mostrou o que está enterrado, o que está esperando. As sombras, elas não pertencem a este mundo. Elas observam, esperando o momento certo para puxá-lo para dentro. De repente, a voz de Clara mudou. Tornou-se distorcida, quase como se outra presença estivesse falando através dela. As palavras não eram mais compreensíveis, mas o tom era um lamento, algo além do humano. Heloísa recuou instintivamente, mas não conseguiu parar a fita. O som cresceu, preenchendo a sala com um peso quase físico, até que o gravador desligou abruptamente. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Heloísa mal conseguia respirar. Não era apenas o conteúdo da fita que a perturbava, mas a sensação de que algo havia mudado ao seu redor. Foi então que Heloísa percebeu. Ela não estava mais sozinha. Uma sombra dançou no canto de sua visão, movendo-se entre as paredes. Quando se virou para olhar, viu outra figura, desta vez no reflexo de um espelho antigo encostado na parede. A figura era indistinta, mas tinha olhos que brilhavam como buracos negros, fixos nela. As sombras começaram a se multiplicar. Surgiam nas paredes, nas janelas, até no chão. Seus movimentos não seguiam qualquer lógica humana, mas ainda assim pareciam coordenados. Heloísa sentiu o coração disparar. Era como se a casa inteira estivesse viva, conspirando contra ela. Uma das sombras finalmente falou, ou melhor, sussurrou. Sua voz era um coro de palavras misturadas, como se várias entidades falassem ao mesmo tempo. Você é como ela, você entende, você veio para ver. Heloísa recuou, pressionando a caixa contra o peito como se fosse um amuleto de proteção. As sombras avançavam lentamente, mas não cruzavam a luz que entrava pela janela, como se algo as detivesse. Foi então que Heloísa sentiu uma estranha conexão. As palavras das sombras, a voz de Clara na fita, tudo parecia convergir para um ponto comum. Não era apenas a curiosidade que a havia levado até ali. Era algo maior, algo que Heloísa não podia ignorar. Por que estão fazendo isso comigo? Ela perguntou, sua voz firme, mas embargada de medo. As sombras pararam. Por um instante, o silêncio voltou, até que uma resposta ecoou, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Você é a chave. Você e ela. Sempre foram. Heloísa sentiu uma pontada de dor em sua cabeça, como se memórias que não eram suas estivessem sendo empurradas para dentro de sua mente. Imagens de Clara, da árvore e até mesmo de sua própria irmã Helena surgiram em flashes desconexos. Heloísa percebeu que o mistério ia muito além de Clara, ia muito além dela. Enquanto as sombras recuavam lentamente, Heloísa entendeu que o que quer que estivesse naquela casa e naquela árvore não era apenas um segredo para ser descoberto. Era algo que demandava um sacrifício,
em que ela talvez já estivesse destinada a fazer. O dia já começava a nascer quando Heloísa deixou a casa Viana, a caixa de madeira firmemente agarrada em suas mãos. Cada passo pela colina parecia drená-la de energia, como se o próprio vilarejo resistisse à sua saída. A mansão ficava para trás, mas o peso de tudo o que ela havia visto e ouvido permanecia esmagadoramente presente. Ao chegar à pensão da colina, Heloísa começou a rascunhar freneticamente tudo o que havia vivido. Repassou os objetos encontrados, as fotografias perturbadoras e a fita cassete. Tentava dar forma a uma história que pudesse ser publicada. Mas quando apresentou o material a seus editores na redação dias depois, encontrou apenas ceticismo. Heloísa, você sempre foi ótima em criar uma boa narrativa, mas isso, disse um dos editores, deslizando as fotografias de volta para ela. Não podemos publicar isso. Parece um roteiro de filme ruim. Ela tentou insistir, mas o rótulo de obsessiva começou a surgir nas conversas de bastidores. As provas que apresentava, as fotos, o diário, até mesmo a gravação, pareciam perder credibilidade à medida que o tempo passava. Heloísa percebeu que estava sozinha. Ninguém acreditaria nela. Dias depois de sua tentativa fracassada de expor o caso, Heloísa revisitou a caixa. Sentada no chão de seu pequeno apartamento, espalhou os objetos diante de si. O bracelete de Clara parecia mais escuro, como se tivesse absorvido algo ao longo do tempo. Mas foi ao examinar as fotografias novamente que seu coração parou. Uma das fotos, antes mostrando Clara sozinha diante da árvore, agora incluía algo mais. No fundo, quase imperceptível, havia outra figura. Heloísa reconheceu o rosto imediatamente. Era ela mesma, observando Clara de longe. A figura parecia olhar diretamente para a câmera, como se tivesse sempre estado ali, mas só agora fosse visível. Com as mãos trêmulas, Heloísa deixou a foto cair. Correu até o espelho do banheiro, tentando recuperar o fôlego. Foi então que viu, no canto do reflexo, uma sombra indistinta se movia, observando-a. Não havia ninguém em seu apartamento, mas ela sabia que estava sendo observada. Nos dias que se seguiram, Heloísa começou a perceber outros sinais. Sussurros tênues em plena madrugada. O vento parecia carregar vozes que chamavam seu nome. E sempre que olhava para um espelho ou superfície reflexiva, via algo se mover onde não deveria haver nada. Consumida pelo medo, Heloísa tomou uma decisão desesperada. Em uma noite chuvosa, reuniu a caixa, o diário, as fotos e o bracelete em um pequeno recipiente metálico. Com um fósforo, ateou fogo a tudo, observando as chamas devorarem as evidências. Enquanto os objetos queimavam, um som indistinto, como um suspiro profundo, ecoou pelo ambiente, e o fogo pareceu hesitar por um instante antes de consumir tudo completamente. Heloísa acreditava que isso seria o suficiente para encerrar o pesadelo. Mas as sombras continuaram. As vozes não desapareceram. Em seus sonhos, a árvore continuava a aparecer, seus galhos estendendo-se como mãos famintas, enquanto figuras escuras observavam à distância. Na última noite em que registrou algo em seu caderno pessoal, Heloísa escreveu: "Eles não têm pressa, eles esperam." Foi a última entrada antes de ela desaparecer. Alguns dizem que foi embora, fugindo das visões que assombravam. Outros acreditam que Heloísa finalmente encontrou o mesmo destino de Clara. O que ficou para trás foi uma história que ninguém ousa contar em voz alta, mas que continua a ecoar em São Clemente, e talvez além. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo você encontra histórias sômbrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver coragem.